Bom, bom dia, já são 3 horas, quase 4 horas da manhã e eu ainda estou aqui. Estou meditando, lendo e meditando na palavra do Senhor nosso Deus. E já convido todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, para lermos junto o capítulo 24 do livro 13º, o livro de 1ª Crônicas, capítulo 24. E também peço a Deus que os abençoe e os proteja e os livre de todo mal. O trabalho dos sacerdotes. São estes os grupos aos quais pertenciam os descendentes de Arão. Arão foi pai de 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Porém, Nadab e Abiú morreram antes do seu pai. Eles não deixaram filhos, e por isso os seus irmãos Eleazar e Itamar se tornaram sacerdotes. Porém, o rei Davi organizou os descendentes de Arão, de acordo com os seus deveres. Foi ajudado nesse trabalho por Zadok, que era descendente de Eleazar, e por Aimeleque, que era descendente de Itamar. Os descendentes de Eleazar foram divididos em 16 grupos, e os descendentes de Itamar foram divididos em 8 grupos. Isso foi feito assim, porque entre os descendentes de Eleazar havia um número maior de chefes de famílias. Como havia oficiais do templo e líderes espirituais, tanto entre os descendentes de Eleazar, como entre os descendentes de Itamar. Eles foram divididos por sorteios. Os descendentes de Eleazar e de Itamar eram sorteados alternadamente, e os seus nomes foram escritos no livro pelo escrivão Simaías, filho de Netanel. Foram testemunhas o rei, os seus oficiais, o sacerdote Zadok, Aimeleque, filho de Abiatar, e os chefes da família de sacerdotes e das famílias de Levita. Depois de tirada a sorte, os 24 grupos receberam os seus turnos na seguinte ordem. Primeiro, Jeuiaribe, o segundo, Gedaías, e o terceiro, Ari, e o quarto, Sionri, e o 5, Malquias, e o 6, Miami, e o 7, Macós, e o 8, Abias, e o 9, Jesua, e o 10,
Sicanias, e o 11, Eliasibe, e o 12, Jaqui, e o 13, Upa, e o 14, Jezebeabe, e o 15, Bilga, e o 16, Imer, e o 17, Izé, e o 18, Apizes, e o 19, Petaías, e o 20, Jeesquiel, e o 21, Jaqui, e o 22, Gamu, e o 23, Delaías, e o 24, Maasias. 24 homens. Os nomes desses homens foram escritos no livro, de acordo com os seus turnos, para entrarem no templo e cumprirem os deveres conforme as regras deixadas por Arão, o seu antepassado, conforme o Senhor, o Deus de Israel, lhe havia ordenado. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o povo de antigamente sempre fazia a vontade de Deus e fazia como Deus queria fazer, como Deus mandava, eles faziam como Deus mandava. E obedeciam, faziam porque obedeciam aos seus líderes, seus mestres e seus professores. E o povo hoje não querem ser ensinados, não querem ser ensinadas, não querem ouvir a verdade. Mas eu creio que você que está assistindo esse vídeo, você está prestando bastante atenção, que tem que ser ensinados, ser ensinadas para fazer a vontade de Deus, com perfeição e com dedicação. A lista dos levitas. A lista dos levitas. São estes os outros chefes de famílias, dos descendentes de Levi: Gedias, descendente de Arão, através de Sebuel; Isias, descendente de Reabias; Isias, descendente de Reabia; Jaate, descendente de Izar, através de Silomite; Girias, Amarias, Jaziel e Jecamião, filhos de Hebron, por ordem de idade; Sami, descendente de Uziel, através de Mica; Zacarias, descendente de Uziel, através de Isias, irmão de Mica; Mali e Muzi e Jaazias, e descendentes de Merari. Jeazias foi pai de 3 filhos, Suão, Zacur e Ibri. Mali foi pai de 2 filhos, Eleazar e Quis. Eleazar não deixou filhos, porém Quis foi pai de um filho, chamado Jeramiel. Muzi foi pai de 3 filhos, Mali, Eder e Jerimote. Eram estas as famílias dos levitas. Quer dizer, eram estas as famílias dos levitas. O chefe de cada família e um dos seus irmãos mais novos tiraram sortes
para serem escalados como haviam feito os seus parentes, os sacerdotes, descendentes de Arão. Foram testemunhas o rei Davi, Zadok, Aimeleque e os chefes de famílias de sacerdotes e de levitas. Então, meus irmãos, todos naquela época que serviam ao Senhor nosso Deus, tinham os seus cargos por ordem. Nenhum deles poderiam fazer as suas ofertas. Seu trabalho cumpria suas metas e o seu trabalho, ou seja, cada um tinha o seu dia marcado. Não poderia ser fulano, fulana, nenhum poderia tirar o dia de outro. Não poderia trabalhar no mesmo dia que o outro iria trabalhar. Cada um tinha o seu dia marcado de trabalhar para Deus. No templo, no templo, nunca se esqueça, tinha a ordem de adoração e trabalhar para Deus no templo. Nunca se esqueçam disso. E eram dedicados ao Senhor nosso Deus. E faziam sempre a vontade de Deus e o que Deus mandava. Agora a gente vamos ler o capítulo 25. Os músicos do templo. O rei Davi e os líderes dos levitas escolheram os seguintes grupos de famílias de levitas para dirigirem os cultos de adoração: Asaf, Emã e Jedutum. Eles deviam anunciar a mensagem de Deus, acompanhados por música e de harpa, liras e pratos. Esta é a lista dos homens escolhidos para este serviço. Os 4 filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela. Quem os dirigia era Asaf, que anunciava as mensagens de Deus, quando o rei mandava. Homem usado por Deus, preparado para a obra de Deus e ser usado por Deus. Os 6 filhos de Jedutum: Gedalias, Zeri, Jesaías, Semei, Asabias e Matitias, dirigidos pelos seus pais. Eles anunciavam a mensagem de Deus, acompanhados por músicas e de liras, e cantavam louvores e agradecimentos a Deus, o Senhor. Os 14 filhos de Emã: Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Ananias, Hananias e Anani, Eliata, Gidalti, Romati, Ezé, Josbecasa, Malote, Uti e Maziote. Deus deu a Emã, o profeta do rei, esses 14 filhos e também 3 filhas, conforme havia prometido, a fim de dar poder a Emã. Todos os seus filhos cantavam nos serviços religiosos do templo, tocando pratos, liras e harpas. Que os dirigia era o pai Asaf, Jedutum e Emã. Estavam de
baixo das ordens do rei. Era uma grande alegria. Grande alegria ali havia. Grande alegria. O povo jubilava e adorava a Deus. Dedicados, tinham temor e obediência a Deus. Então eu deixo aqui esse legado para que todos venham se acordar e venham voltar para a presença de Deus e venham fazer a vontade de Deus, como Deus quer e como Deus manda e como Deus ordena. Os músicos treinados para tocar instrumentos e cantar louvores a Deus, o Senhor, eram 288 ao todo. Todos dedicados a Deus e alegres e felizes a Deus. Homens obedientes. E também não vou dizer que só era homens obedientes, não. Longe de mim. Também tinha mulheres obedientes ao nosso Deus, que ouviam a mensagem de Deus, a palavra de Deus, e se alegravam, felizes demais da vida, de fazer a vontade de Deus. Para organizar os turnos de serviço, todos eles tiraram sorte, tanto os jovens como os velhos, os já treinados e os principiantes. Os treinados e os principiantes tiravam sortes. Esses 288 homens foram divididos de acordo com as suas famílias em 24 grupos de 12, cada grupo com um chefe. Essa é a ordem dos seus turnos de serviço. Primeiro, José, da família de Asaf. O segundo, Gedalias. E o terceiro, Zacur. E o quarto, Zeri. E o quinto, Netanias. E o seis, Buquias. E o sete, Jezarela. E o oito, Jezaias. E o nove, Matanias. E o 10, Simei. E o 11, Uziel. E o 12, Asabias. E o 13, Sebuel. E o 14, Matitias. E o 15, Jerimote. E o 16, Hananias. E o 17, Josbecasa. E o 18, Hanani. E o 19, Malote. E o 20, Eliata. E o 21, Oti. E o 22, Gidati. E o 23, Maziote. E o 24, Romanti-Ezer. E agora todos vocês juntos, já agora vamos ler o capítulo 26. Os guardas do templo. Segue a lista dos levitas que foram escalados para trabalhar como guardas do templo. Meselemias, filho de Coré, da família de Asaf e do grupo de famílias de Corá. Ele foi pai de 7 filhos, que foram os seguintes por ordem de idade: Zacarias, Gediael, Zebadias, Janiel, Elão, Joanã e Elioenai. Obed-Edom, a quem Deus abençoou, dando 8 filhos. Eles foram os seguintes por ordem de idade: Simaías, Josabade, Joá, Sacá, Netanel, Amiel, Issacar e Peulitai. Semaías, o filho mais velho de Obed-Edom, foi pai de 6 filhos: Otni, Rafael, Obed,
Elzabade, Eliú e Semaquias. Por serem valentes, todos eles eram importantes no seu grupo de famílias. E os dois últimos eram ainda mais valentes do que os outros. A família de Obed-Edom forneceu 62 homens valentes e fortes para trabalharem como guardas do templo. A família de Meselemias forneceu 18 homens valentes do grupo de família de Merari. Havia Osá, que foi pai de 4 filhos, Sirim, que foi posto pelo seu pai como chefe, embora não fosse o filho mais velho. Ilquias, Tebalias e Zacarias, ao todo 13 membros da família de Osá, eram guardas do templo. Os guardas do templo foram divididos em grupos de acordo com as suas famílias e receberam tarefas no serviço do templo, como os outros levitas. Fizeram um sorteio entre as famílias, tanto grandes como pequenas, e assim cada uma foi escalada para tomar conta de um portão. Selemias recebeu por sorteio o portão leste e o seu filho Zacarias, que sempre dava bons conselhos, recebeu o portão norte para aconselhar todos que passavam pelo portão. Homem de bom coração, homem de bom caráter, que aconselhava o povo que passava por aquele portão. Obed-Edom foi sorteado para o portão sul e os seus filhos foram sorteados para tomar conta dos depósitos. Supim e Osá receberam por sorteio o portão oeste e o portão de Salequete. Na estrada de cima, o serviço dos guardas foi dividido do seguinte modo: cada dia havia 6 guardas no leste, 4 no norte e 4 no sul. 4 guardas ficavam nos depósitos em cada um. 2 em cada um ficavam, tomando de conta das coisas que eram depositadas. No pátio oeste ficava 4 guardas perto da estrada e 2 no pátio propriamente dito. Assim ficaram repartidas as tarefas dos guardas que pertenciam ao grupo de família de Corá e de Merari. Outros serviços do templo. Outros dos seus irmãos levitas estavam encarregados do tesouro do templo e dos depósitos, onde ficavam guardados os presentes oferecidos a Deus. Ladã, um dos filhos de Gerson, foi o antepassado de muitos grupos de famílias, entre eles a família do seu filho Jeieli, Zetã e Joel. Os outros 2 filhos de Ladã estavam encarregados do tesouro e dos depósitos do templo. Os descendentes de Arão, Isa, Hebron e Uziel também receberam tarefas. Sebuel, do grupo de famílias de Gerson, filho de Moisés, era
o oficial encarregado do tesouro do templo. Ele era aparentado com Selomite, através de Eliezer, irmão de Gerson. Eliezer foi pai de Reabias, e Reabias foi pai de Jesaías, e Jesaías foi pai de Jorão, e Jorão foi pai de Zicre, e Zicre foi pai de Selomite, e Selomite e os membros da sua família estavam encarregados de todos os presentes oferecidos a Deus pelo rei Davi, pelos chefes de famílias, pelos líderes de grupos de famílias e pelos oficiais do exército. Esses presentes eram coisas tomadas dos inimigos na guerra e separadas para serem usadas no templo. Selomite e a sua família estavam encarregados de tudo aquilo que havia sido dedicado para ser usado no templo. No meio dessas coisas estavam os presentes dados pelos profetas. Pelo profeta Samuel, pelo rei Saul, por Abner, filho de Ner, e por Joabe, cuja mãe se chamava Zeruia. Deveres de outros levitas. Kenanias e os seus filhos, que eram descendentes de Isa, estavam encarregados de escrever o que acontecia e de resolver as questões que surgiam no meio do povo de Israel. Asabias e 1.700 dos seus parentes, todos eles homens de valor, homens respeitados, honestos, eram descendentes de Hebron. Eles foram encarregados de cuidar de todos os assuntos, tanto os religiosos como os da vida comum. E em Israel, no lado oeste do Rio Jordão, Jerias era o chefe dos descendentes de Hebron. No ano 40 do reinado de Davi, foi feita uma pesquisa na lista de famílias dos descendentes de Hebron e foram encontrados morando em Jazé, na região de Gileade, soldados de grande coragem que pertenciam à família de Hebron. Entre os parentes de Jerias, o rei Davi escolheu 2.700 chefes de famílias, homens de valor, e os encarregou de cuidar de todos os assuntos, tanto os religiosos como os da vida comum. Em Israel, no lado leste do Rio Jordão, isto é, no território de Ruben, Gade e Manassés do leste. Capítulo 27. Organização militar do reino de Davi. Esta é a lista dos israelitas, chefes de famílias e líderes de grupos de famílias e os seus oficiais que prestavam serviço militar no reino. Cada mês do ano, um grupo diferente de 24.000 homens estava de serviços dirigidos pelo comandante daquele mês. Os comandantes de cada mês eram os seguintes: primeiro mês, Jazobião, filho de Jabidiel, ele era do grupo de famílias de Pérez.
uma parte da tribo de Judá, segundo mês do Dai, descendente de Aoi. Microte era o seu ajudante no comando. Terceiro mês, Benaias, filho do sacerdote Joiada. Benaías era o líder do grupo chamado Os 30 e o seu filho Amizadab ficou no lugar dele. Como comandante desse grupo, 4 meses, Azael, irmão de Joabe. Depois, o seu filho Zebadias ficou no lugar dele. Quinto mês, Samute, descendente de Isa. Sexto mês, Ira, filho de Iques, da cidade de Tecoa. Sétimo mês, eles da tribo de Efraim, que era da cidade de Pelom. Oitavo mês, Sibicai, da cidade de Uza, que era do grupo de famílias de Zera, uma parte da tribo de Judá. Nono mês, Abiezer, da cidade de Anatote, no território da tribo de Benjamim. Décimo mês, Maaraí, da cidade de Netofa, que era do grupo de famílias de Zerá. 11º mês, Benaías, da cidade de Piratom, que ficava no território da tribo de Efraim. 12º mês, Eldaí, da cidade de Netofa, que era descendente de Otoniel. Chefes das tribos de Israel. Esses são os chefes da tribo de Israel que eu vou falar agora. Leia para que vocês entendam. Esta é a lista dos chefes das tribos de Israel. Tribo: Ruben, Simeão, Levi, Arão, Judá, Issacar, Zebulon, Naphtali, Efraim, Manassés do oeste, Manassés do leste, Benjamim, Dan. E agora, chefe dessas tribos, Eliezer, filho de Zicri. Cefatias, filho de Maacá. Asabias, filho de Quemuel. Zadok, Eliú, irmão do rei Davi. Urim, filho de Micael. Ismaías, filho de Obadias. Jerimote, filho de Asriel. Oséias, filho de Asaías. Joel, filho de Pedaías. Ido, filho de Zacarias. Jaziel, filho de Abner. Azarel, filho de Jeruão. O rei Davi não contou os homens que tinham menos de 20 anos, pois Deus havia prometido fazer o povo de Israel tão numeroso como as estrelas do céu. Joabe, cuja mãe se chamava Zeruia, começou a fazer
um recenseamento, porém não terminou. Deus castigou o povo de Israel por causa desse recenseamento. Por isso, o número total não foi escrito nos registros oficiais do rei Davi. Administradores da propriedades do rei. Esta é a lista dos que cuidavam das propriedades do rei Davi. Depósitos do rei Asmavete, filho de Adiel. Depósito no campos, nas cidades, nos povoados e nas fortalezas. Jonatas, filho de Uzias. Trabalhadores do campo, Esri. Trabalhadores do campo, Esri, filho de Quelube. Plantações de uvas, Simei, da cidade de Ramá. Depósito de vinho, Zabdi, da cidade de Sefa. Plantações de oliveiras e de figueiras, que havia nas planícies de Judá. Baal-Hanã, de Giderá. Depósitos de azeite. Depósito de azeite. Joás, gado que pastava na planície de Saron. Citrai, da cidade de Saron, gado que pastava nos vales Safate, filho de Adilai. Camelos, Obio, que era ismaelita. Jumentas, Gedias, da cidade de Meronote. Ovelhas e cabras, Jaziz, que era de uma tribo Agarita. Era de uma tribo Agarita. Os conselheiros do rei Davi. Todos esses povos aqui que foi lido aqui, os nomes, cada um desses eram os que cuidavam dos animais. Os conselheiros do rei Davi. Jonatas, tio de Davi, um homem sábio e instruído, era escrivão. Ele e Jeiel, filho de Aquimone, estava encarregados da educação dos filhos do rei Davi. Aitofel era conselheiro do rei e Uzai, o arquita, era o conselheiro particular do rei Davi. Depois que Aitofel morreu, Abiatar e Joiada, filhos de Benaías, se tornaram conselheiros. Joabe era o comandante do exército do rei Davi. Meus irmãos e minhas irmãs, agora eu peço a vocês que vamos continuar lendo, porque eu quero terminar de ler esse livro, para começar no livro de 2 Crônicas. Vamos lá, capítulo 28. Davi apresenta Salomão para ficar no seu lugar. O rei Davi ordenou que todas as autoridades de Israel se reunissem na cidade de Jerusalém. Portanto, se reuniram em Jerusalém todos os chefes da tribo, os oficiais que cuidavam dos negócios do reino, os chefes dos grupos de famílias, os administradores das propriedades e de todo o gado que pertenciam ao rei,
Davi e aos seus filhos, e também os funcionários do palácio, os oficiais superiores do exército e outros homens importantes. Então Davi ficou de pé na frente deles e disse: Povo da minha terra, meus irmãos, escutem, eu quis construir uma casa onde ficasse guardada para sempre a arca da aliança, que é o estrado dos pés do Senhor nosso Deus. Eu havia feito preparativos para construir um templo em sua honra, mas ele me proibiu de construí-lo, porque sou soldado e fiz correr muito sangue. O Senhor, o Deus de Israel, escolheu a mim e aos meus descendentes, a fim de governarmos o povo de Israel para sempre. Pois ele escolheu a tribo de Judá para que dela saíssem os reis da tribo de Judá. Ele preferiu a família do meu pai, e entre os filhos do meu pai, ele me escolheu para me fazer rei de todo o povo de Israel. Não se esqueça que Davi, o rei Davi, ele é da tribo de Judá. Ele é descendente de Judá. Agora, nunca se esqueçam dessas coisas. Que o rei Davi, ele é descendente de Judá, da tribo de Judá. Ele me deu muitos filhos, e entre todos eles escolheu Salomão para governar Israel, o reino do Senhor. E Davi continuou: Deus me disse, o seu filho Salomão é quem irá construir o meu templo. Eu o escolhi para ser meu filho e serei pai dele. Então, como é, meus irmãos, que muitos dizem que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas e habitou no templo qual o rei Salomão construiu. E agora? Respondam. Se está certo ou se está errado. Quem está certo e quem está errado? Respondam. Eles não sabem. Essas pessoas não sabem. Essas pessoas que gravam vídeo dizendo que Deus não habita em templo construído por mãos humanas. Eles não sabem quais são os templos, mas eu sei quais são os templos que Deus não habita. E nem nunca habitou e nem nunca vai habitar. Peço a vocês que continuem assistindo todos os meus vídeos que eu estou postando e que vocês vão também entender e compreender quais são os templos qual Deus não habita. Se ele continuar a obedecer a todas as minhas leis e mandamentos, como tem feito até hoje, eu firmarei o seu reino para sempre. Davi disse também: portanto, agora na presença do nosso Deus e desta Assembleia, de todo o povo de Israel, o povo do Senhor, eu recomendo a vocês que obedeçam cuidadosamente a tudo o que o Senhor nosso Deus ordenou, para que esta boa terra continue a ser de vocês, e para que vocês possam deixá-la como herança aos seus filhos para sempre. Portanto, a terra de Israel, elas são deles para sempre. Mas
Tem muitos que não querem obedecer. Aqui está falando, se eles obedecerem, serão para sempre. Se todos os israelitas voltarem para Deus e começarem a obedecer a Deus, tudo dará certo e tudo dará certo para eles, tudo ficará bem para vocês. E a Salomão, ele disse: meu filho, reconheça o Deus do seu pai e sirva-o com todo o coração e de livre e espontânea vontade. Ele conhece todos os seus pensamentos e desejos. Se você o procurar, ele o aceitará, mas se o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Vocês devem pensar muito bem que Deus ama todos, mas Ele ama todo mais aquele que o obedece. Você deve compreender que o Senhor o escolheu para construir o seu santo templo. Portanto, seja forte e mãos à obra. Davi entregou a Salomão a planta de todos os prédios do templo, dos depósitos de todas as salas e do lugar santíssimo, onde os pecados são perdoados. Deu também as plantas de tudo o que tinha planejado para os pátios e as salas que deveriam ficar ao seu redor, e as plantas dos depósitos onde seriam guardados os objetos do templo e as ofertas dedicadas a Deus. Davi também deu a Salomão por escrito a maneira dele organizar os sacerdotes e levitas no cumprimento dos seus deveres, para fazer o trabalho do templo e para cuidar de todos os objetos do templo. O plano determinava o peso da prata e do ouro que deveriam ser usados. Perdão, vou ler de novo. O plano determinava o peso da prata e do ouro que deveriam ser usados para fazer os objetos do templo, para fazer cada lamparina e candelabro, as mesas de prata e cada uma das mesas de ouro, onde seriam colocados os pães oferecidos a Deus. Também determinava o peso do ouro puro que deveria ser usado para fazer os garfos, as bacias e as jarras, o peso da prata e do ouro para fazer os pratos e o peso do ouro puro que deveria ser usado para fazer o altar onde o incenso é queimado, e para fazer o carro onde seriam colocados os querubins que com as asas estendidas cobrem a arca da aliança de Deus, o Senhor. O rei Davi disse: tudo o que está nesta planta foi escrito de acordo com as instruções que o Senhor me deu, explicando como tudo deve ser feito. E disse ao seu filho Salomão: seja forte, meu filho, e corajoso, e mãos à obra. Trabalhe para o Senhor nosso Deus, e você será bem recompensado. Não desanime, nem tenha medo, pois o Senhor, meu Deus, estará com você. Ele não o abandonará, mas ficará com você até terminarem todas as obras da construção do templo. Os sacerdotes e os levitas foram
calados para cuidar dos serviços do templo. Trabalhadores que sabem fazer todos os tipos de serviço estão prontos para ajudá-lo, e todo o povo e os seus líderes estão às suas ordens, meu filho. Lidere bem, com amor, com paciência e com dedicação. Seja fiel ao Senhor nosso Deus. Capítulo 29. Ofertas para a construção do templo. Depois o rei Davi disse a todo o povo: o meu filho Salomão é o único a quem Deus escolheu, mas ele ainda é jovem e sem experiência. O trabalho a ser feito é enorme, porque não se trata da construção de um palácio, onde vão morar pessoas, mas de um templo para Deus, o Senhor. Para construir o templo do meu Deus, preparei com todo o esforço o material necessário, isto é, ouro, prata, bronze, ferro, madeira, pedras de onix, pedras preciosas, pedras de várias cores para os mosaicos e muito mármore. Mas além de todos os preparativos que fiz para o templo, dei também prata e ouro que me pertencem, pois amo o templo do meu Deus. Enquanto o povo de antigamente amava o templo de Deus, a casa de Deus, ou seja, a casa qual o rei Davi construiu para ser o Deus de Israel ali ser adorado, o povo se dedicava e iam todos os dias, todas as manhãs, todas as tardes, se dedicavam, e o povo ainda nessa época ainda fica colocando dificuldades, ainda fica colocando coisinhas, ainda dizendo que não pode vir para a casa de Deus para adorar a Deus. Ainda ficam dizendo que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Estão errados. Não sabe nem explicar. Tão errado, não sabe quais são os templos que Deus não habita, nunca habitou e nem vai habitar. Dei mais de 100 toneladas do mais puro ouro e 240 toneladas de prata pura para revestir as paredes do templo e para todos os objetos que os artesãos vão fazer. Agora, quem está disposto a dar oferta ao Senhor Deus por vontade própria? Quem está disposto a dar ofertas ao Senhor nosso Deus por vontade própria? Tragam suas ofertas. Se você quer dar, dê de bom coração, de bom grado, que Deus aceite a oferta. Dê a Deus. Dê o melhor para Deus. Dê o melhor para Deus. Que Deus, Ele te recompensará. Então, os chefes dos grupos de famílias, as autoridades das tribos, os oficiais do exército e os administradores das propriedades do rei Davi deram de livre vontade para a obra do templo o seguinte: mais de 170 toneladas de ouro, 10.000 barras de ouro, 340 toneladas de prata, 615 toneladas de bronze e 3.420 toneladas de ferro. Aqueles que tinham pedras preciosas deram essas pedras para o tesouro do templo, que era administrado por Jeiel, do grupo de família. Levitas de Gerson. O povo deu de boa vontade ofertas a Deus, o Senhor, e eles ficaram alegres, porque havia sido
dado, tanto o rei Davi também ficou muito feliz. Escutem com atenção, nada foi dado ao rei Davi para ele, nem para o rei Salomão para eles, não. Foi dado tudo para o templo do Senhor, nosso Deus, para a construção. Ajudaram, deram o melhor. Davi louva a Deus. Então, ali em frente de todo o povo, o rei Davi louvou o Senhor. Ele disse: ó Senhor Deus do nosso antepassado Jacó, bendito sejas para sempre. Tu és grande e poderoso, glorioso, esplêndido e majestoso. Tudo o que existe no céu e na terra pertence a ti. E as pessoas não querem devolver o que é de Deus. Por isso que está lá escrito em Malaquias: dê a Deus o que é de Deus, que é o dízimo e as ofertas, dê a Ele. Aquele que não dá o dízimo nem as ofertas está roubando a Deus. É ladrão. É de Deus? Aqui tudo é de Deus, tudo é dele, tudo é dele. Tu és o rei, o supremo governador de tudo. Toda a riqueza e propriedade vem de ti. Tu governas todas as coisas com o teu poder e a tua força, e podes tornar grande e forte qualquer pessoa. Entendam. Agora, nosso Deus, nós te agradecemos e louvamos o teu nome glorioso. No entanto, o meu povo e eu não podemos de fato te dar nada, pois tudo vem de ti, e nós somente devolvemos, olha aí, o que já era teu. Temos que devolver o que é de Deus. Tu sabes, ó Senhor, que tanto os nossos antepassados como nós passamos pela vida como estrangeiros, como pessoas que estão de passagem. Os nossos dias são como uma sombra que passa e não podemos escapar da morte. Ó Senhor, nosso Deus, nós trouxemos toda esta riqueza a fim de construir um templo para honrar o teu santo nome. Mas tudo isso veio de ti. Deus deu a eles. Deus deu a eles e eles também devolveram o que é de Deus. E tudo era abençoado. E tudo multiplicava. Quando você dá a Deus o que é de Deus. Quando você não rouba a Deus e dá a Deus o que é dele, ele abençoa e multiplica. E tudo é teu. Eu sei que tu pões à prova os corações e amas as pessoas corretas com honestidade e sinceridade. Eu te dei de livre vontade tudo isso e vejo com alegria que o teu povo que está reunido aqui trouxe de boa vontade ofertas a ti. Ó Senhor, Deus dos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, conserva para sempre no coração do teu povo esta disposição e este pensamento, e guarda o fiel a ti. E guarda o fiel a ti. Aquele que não é fiel, Deus não guarda. Porque rouba a Deus, não devolve o que é de Deus. Dá ao meu filho Salomão o desejo de obedecer com todo o coração a todos os teus mandamentos e ordens,
e a vontade de construir o templo para o qual fiz estes preparativos. Então Davi disse a todo o povo: louvem o Senhor nosso Deus. E todo o povo louvou o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Todos se ajoelharam e encostaram o rosto no chão, adorando a Deus e prestando homenagem ao rei. No dia seguinte mataram animais em sacrifício, dedicando-os a Deus, o Senhor, e depois os entregaram ao povo para que os comessem. Além disso, 1000 touros novos, 1000 carneiros e 1000 ovelhas foram completamente queimados no altar. Também trouxeram ofertas de vinho. Naquele dia Naquele dia comeram e beberam com muita alegria na presença de Deus. Depois foi anunciado pela segunda vez que Salomão era rei em nome do Senhor. Eles o ungiram como o seu rei e ungiram Zadok como sacerdote. E assim o rei Salomão sentou-se no trono de Deus, o Senhor, em lugar de Davi, o seu pai. Ele enriqueceu e todo o povo de Israel lhe obedecia. Todos os oficiais e soldados e até os outros filhos de Davi prometeram ser fiéis a Salomão. O Senhor fez com que todo o povo respeitasse Salomão e o tornou mais glorioso do que qualquer outro rei que havia governado Israel. A morte de Davi. Davi, filho de Jessé, governou todo o povo de Israel 40 anos, 7 anos em Hebrom e 30 anos em Jerusalém. Ele morreu bem velho, rico e respeitado, e o seu filho Salomão ficou no lugar dele como rei. A história do rei Davi, do começo ao fim, foi escrita pelos profetas Samuel, Natã, e Gade. Essa história fala do seu governo, do seu poder e de todas as coisas que aconteceram com ele, com Israel e com os países vizinhos de Israel. E agora, meus irmãos, todos vocês fiquem com a paz do Messias chamado Cristo Jesus. E até mais. Amém.